sufixo civilizar. Por exemplo, da palavra casar, eu posso colocar o sufixo mento e fazer a palavra casamento. É uma derivação sufixal, tá? Então, prefixal eu acrescento o prefixo, sufixal eu acrescento o sufixo. Bom, agora vem uma que você precisa prestar atenção. É a chamada derivação prefixal e sufixal. Na derivação prefixal e sufixal, são acrescentados o prefixo e o sufixo à palavra. Presta atenção que existe também a derivação parasintética, que você também tem que colocar o prefixo e o sufixo. Então, como é que eu vou diferenciar a derivação prefixal e sufixal da derivação parasintética? Eu diferencio porque na derivação prefixal e sufixal, o prefixo e os sufixos não são acrescidos ao mesmo tempo, não são colocados ao mesmo tempo. Isso significa que se eu tirar o in, existe ainda a palavra felizmente. Se eu tirar o mente, eu continuo com a palavra infeliz. A mesma coisa aqui, se eu tirar o des, eu continuo com a palavra lealdade. Se eu tirar o dade, eu continuo com a palavra desleal. Essa é a característica da derivação prefixal e sufixal. Então, na derivação prefixal e sufixal, você pode retirar um dos elementos que você continua tendo a palavra. O que não acontece com a derivação parasintética. Na derivação parasintética, se eu retirar um dos elementos, eu perco a palavra. Ok? Ou seja, o prefixo e o sufixo na derivação parasintética devem ser colocados ao mesmo tempo para que a palavra nova tenha sentido. Aqui, não. Tá? Esta é a diferença. E existe essa diferença, e essa diferença cai nos concursos. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha, derivação parasintética. Está vendo aqui? Ó? Processo de derivação pelo qual é acrescido um prefixo e um sufixo simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Então, na palavra a, mas a palavra noite, mas a palavra tecer, se eu tirar o a, não existe a palavra noitecer. Existe? Não existe. Se eu tirar o ecer, aqui, ó, a palavra à noite não existe. Então, eu perco a palavra. Diferente daqui, ó. Se eu tirar o in, eu tenho a palavra felizmente. Se eu tirar o mente, eu tenho a palavra infeliz. Tudo bem? Ó a outra. Pernoitar. É formado pelo prefixo per, pela palavra noite, mais o a, que é o sufixo, a vogal temática mais o sufixo. Certo? Se eu tirar o per, não existe a palavra noitar. Tá? E não existe a palavra pernoites. Não existe. Eu perco a palavra se eu tirar o prefixo ou o sufixo. Tudo bem? É moleza isso, é tranquilo, eu tenho certeza que você não vai se equivocar nessas questões. Tudo bem? Belezinha? Então vamos lá. Bom, agora uma outra. Vejam, vamos só recordar aqui para não ter problema. Derivação prefixal, coloco um prefixo. Derivação sufixal, eu coloco o sufixo. Derivação prefixal e sufixal, eu coloco o prefixo e o sufixo, mas eu posso retirar um ou outro. E a derivação parasintética é quando eu tenho que colocar o prefixo e o sufixo na mesma hora, no mesmo momento, simultaneamente. Se eu tirar um ou outro, eu perco a palavra, tá? Eu perco o significado da palavra. Bom, derivação regressiva. A derivação regressiva acontece quando, ao invés de aumentar a palavra, você diminui para formar uma outra palavra. Então, normalmente, você pega um verbo e transforma em substantivo, tá? Então, vejam bem, ó, atraso. Atraso vem do verbo atrasar, tá? O que eu fiz? Do verbo atrasar, eu fiz o substantivo o atraso, tá? Eu mexi na palavra, eu mexi na estrutura física da palavra, correto? Então, quando eu mexo na estrutura física da palavra, eu tenho uma derivação regressiva, diminuindo esta palavra, tá? Por que eu estou falando na estrutura física da palavra? Porque a próxima derivação é muito parecida com essa, só que você não mexe na estrutura da palavra, tá? Aqui eu mexi. Da palavra atrasar, eu diminuí, fiz o atraso. Da palavra debater, eu fiz o debate, tá? Da palavra assoviar, eu faço a palavra assovio. Da palavra cantar, eu faço a palavra o canto, eu diminuo a palavra para formar uma outra. Normalmente, de verbo, eu transformo em substantivo, tá? Então, essa é uma derivação regressiva. É uma derivação em que eu diminuo a palavra, tá? Diminuo a palavra para formar uma outra palavra, para formar um novo vocábulo. Tudo bem?
Bom, por último, a chamada derivação imprópria. Notem que até agora, nos processos de formação de derivação, eu acrescentei prefixo, eu diminuí a palavra, eu acrescentei prefixo e sufixo, eu acrescentei só sufixo. Então, eu mexi na estrutura física da palavra. Eu mexi na palavra, ou aumentei ou diminuí. Tudo bem? Na derivação imprópria, a palavra fica como nasceu, do jeito que está. A única coisa que eu faço é mudar a palavra de classe gramatical. Mudo de sentido. Tá? Eu mudo a palavra de sentido. Então, olha só. Processo de derivação que consiste na mudança de classe gramatical da palavra sem que sua forma se altere. Está vendo jantar aqui? A palavra jantar, originalmente, é verbo. Mas tudo que eu coloco artigo pode ser a palavra que for. Se eu colocar artigo ou, a, os, as, uma, uns, umas, eu transformo essa palavra em substantivo. Então, tá vendo? Ó, jantar aqui, originalmente, é um verbo. Eu janto, tu jantas, ele janta. Mas no momento em que eu coloquei aqui, ó, um artigo, eu automaticamente transformei essa palavra jantar num substantivo. Mudei de classe gramatical. Sabe aquela propaganda da Omo, né? E a gente ganha milhões aqui para fazer propaganda da Omo, né? Ó, sabe a propaganda da Omo? O branco que a sua família merece? Pois é, branco não é adjetivo? Carro branco, mesa branca, caderno branco, não é isso? Quando o cara fala o branco que a sua família merece, o que ele fez? Transformou o que era substantivo, o que era adjetivo num substantivo, acrescentando o artigo, tá? Ok? Vamos colocar uma outra aqui, ó, que caiu também num concurso, que é essa daqui, ó. A cerveja que desce redondo. Tá vendo o redondo aqui, ó? A cerveja que desce redondo. Tá vendo a palavra redondo? Vejam bem. Redondo está relacionado a quem? A cerveja? Então a frase está errada, porque tudo que está relacionado ao substantivo, ó, a cerveja, deve concordar com ele. Então deveria ser a cerveja que desce redonda. Então o que aconteceu? Não está relacionado à cerveja. Redondo, que é originalmente um adjetivo, nesse caso passou a ser um advérbio. Está relacionado ao verbo. É a maneira, é o modo como a cerveja desce redondamente. Então, redondo também é um exemplo de derivação imprópria, tá? Quer um outro caso? Ó, a palavra não é um advérbio de negação originalmente, não é? Mas, uma vez a menina foi assediada por um garoto na escola, o garoto falava assim, Marina, sai comigo, ela falava não. Marina, sai comigo, ela falava não. Uma semana ele pedindo, Marina, sai comigo, ela falava não. No último dia ele falou, Marina, eu não aceito um não como resposta. Quando ela fala não aceito, esse não é advérbio, está ligado ao verbo aceitar. Mas quando ele fala um não como resposta, esse segundo não passou a ser um substantivo. Lembra? Tudo que eu coloco artigo, eu transformo num substantivo. Beleza? Tranquilo? Então, tomem cuidado. Ó, frase que está no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Ó, não sou bem um autor defunto. Mas um defunto autor. Então, vejam bem, quando ele coloca não sou um autor defunto, autor é substantivo e defunto, que originalmente é um substantivo, faz o papel, nesse caso, de adjetivo. Processo de derivação imprópria, transformei o substantivo em adjetivo. Já aqui, ó, mas eu sou um defunto autor. Ó, já aqui, autor, que é originalmente substantivo, nesse caso, passa a fazer papel de adjetivo, processo de derivação imprópria. E assim vai. Você tem várias palavras. O importante é você lembrar que aqui eu não mexo na estrutura física da palavra. A palavra continua a mesma. Eu só troco essa palavra de sentido, de classe gramatical. Por isso que é uma derivação imprópria. Tudo bem? Diferente de todas as outras. Vamos só relembrar, antes da gente passar para o processo de composição.
quais são os processos de derivação que nós temos. Vamos lembrar? Vamos lá. Ó, nós temos os processos de prefixal, que eu coloco um prefixo, derivação prefixal, sufixal, que eu coloco um sufixo, prefixal e sufixal, que eu coloco os dois, mas eu posso tirar um ou outro, parasintética, que eu também coloco o prefixo e o sufixo, mas eu não posso retirar nenhum nem outro, tem que ser colocado simultaneamente, regressiva, que eu diminuo a palavra, diminuo o verbo para fazer o substantivo, e a imprópria, que eu troco a palavra de classe gramatical. Tá? Tranquilo? Então vamos passar agora para o processo de composição. Tá? Vamos lá. Então vamos agora ao processo de composição. Vejam, no processo de derivação, eu formo uma palavra a partir de uma outra que já existe. Já no processo de composição, não. O que é que eu faço? Eu faço a união de duas ou mais palavras, de dois ou mais radicais. Eu junto as palavras para fazer uma terceira palavra, tá? Então, olha aqui, ó. É o processo pelo qual a palavra é formada pela junção de dois ou mais radicais, de duas ou mais palavras. A composição pode ocorrer de duas formas. Então, eu tenho dois tipos de composição. Composição por justaposição, composição por aglutinação, e é muito, muito, muito fácil. Então, vamos aqui, antes de a gente passar para outro slide, vamos lembrar aqui de um processo de composição. Se eu falar assim, lembra da palavra guarda, mas a palavra chuva? Então, a palavra guarda-chuva, eu não juntei duas palavras? Pronto, guarda-chuva, guarda-roupa, vira-lata, ex-presidente. Você fala assim, a palavra gira, mas a palavra sol, girassol. Água mais ardente, aguardente, plano mais alto, planalto, vinho mais acre, vinagre. Mas não é acre, professor, mas daí no processo de transformação virou vinagre. Mas é vinho mais acre, azedo, acre, tá? Tudo bem? Então esse é o processo de composição, é muito, 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 muito fácil. Tranquilo, moleza mesmo para nós. Tudo bem? Então vamos lá. Ó, justaposição. Então quando é que eu tenho um processo de composição por justaposição? A justaposição acontece quando nenhuma das palavras sofre alteração. Lembra da palavra guarda-roupa que eu falei agora há pouco? A palavra guarda mais a palavra roupa é um processo de composição por justaposição. Por quê? Porque nem a palavra guarda, nem a palavra roupa sofreu alteração. Tá? Nenhuma delas sofreu alteração. Então, se não sofreu alteração, nenhuma palavra perdeu letra, acrescentei letra, perdeu letra, tá? Modifiquei, o processo é um processo de composição por justaposição. Tá? Então, aqui, a palavra gira, mas a palavra sol. Presta atenção que aqui você pode se confundir, porque existe um elemento a mais. Ó, a palavra gira, mais a palavra sol. O que acontece? O que aconteceu aqui? Na palavra girassol, gira mais sol, você pode perguntar, professor, mas tem um S a mais. Lembra quando nós falamos da consoante de ligação? Pois é, acontece aqui. Por quê? Porque se eu colocar a palavra gira mais a palavra sol com S só, você vai lembrar que um S entre duas vogais, ou entre dois sons, dois fonemas que são sonoros, que são vozeados, entre duas vogais, ele tem sempre som de Z. Então, se eu não colocar essa consoante de ligação aqui, eu vou ter a palavra girasol e não girassol. Correto? Portanto, a palavra girassol é um processo de composição por justaposição. Nenhuma das palavras foi modificada. Eu apenas acrescentei uma consoante de ligação. Tá certo? Então, aqui, ó, gira mais a palavra sol, o gira está aqui, o sol está aqui. Tá? Beleza? Então aqui você tem que tomar cuidado. É só olhar a palavra. Tem a palavra? Tem outra? Beleza. Se tem duas palavras, nenhuma sofreu alteração, o processo é processo de composição por justaposição. Na palavra pé de moleque, pode ver, é formado pela palavra pé, mais a palavra de, mais a palavra moleque. Está ali, as três palavras, pé de moleque. Tá? Então, composição por justaposição, ou aparece também somente a justaposição, é um processo em que nós unimos duas ou mais palavras, dois ou mais radicais, sem que nenhuma das palavras sofra alteração. Tá? Então, vamos lá. Outra. Aqui. Aglutinação. Ó, eu já tenho que, pelo menos, tentar entender isso. Se
a justaposição, nenhuma das palavras sofre alteração, na aglutinação, pelo menos uma das palavras vai sofrer alteração. Tá? Essa é a diferença, essa é a oposição da justaposição para a aglutinação. Então, na aglutinação, quando há alteração em pelo menos uma das palavras, seja na grafia ou na pronúncia. Ó, planalto, plano mais alto, notem que esse O do plano aqui pulou. Normalmente, se você prestar bem atenção, vai acontecer a aglutinação quando eu tiver uma palavra que termine com vogal e a outra que comece com vogal. Uma das vogais vai sumir. Olha aqui, água mais ardente, a palavra água ardente. Está vendo aqui, ó, o A do água ou A do ardente, um desses dois sumiu. Tá? Eu juntei as duas palavras e um dos As sumiu. Tá bom? Então, composição é diferente da derivação primeiro. Composição, a derivação eu formo uma palavra a partir de outra, e a composição eu junto dois ou mais radicais, duas ou mais palavras para fazer uma terceira palavra. Na justaposição eu tenho um tipo que é na composição por justaposição, é o tipo de composição em que nenhuma das palavras sofre alteração. Já na composição por aglutinação, pelo menos uma das palavras sofre alteração. Joia? Beleza? Estes são os dois principais processos de formação de palavras. Derivação, aqueles 6 tipos, e a composição, esses 2 tipos que nós acabamos de ver. Agora, nós vamos ver outros processos de formação de palavras. Tá ok? Aqui. Quais são os outros processos que nós vamos ver? A abreviação, a abreviatura, o hibridismo, a onomatopeia, siglas e os neologismos. Tudo bem? Vamos lá, vamos começar com abreviação, também conhecida como redução. Por que redução? Porque eu reduzo a palavra, uma palavra que é maior, eu escrevo uma parte da palavra e ela fica menor. Então, ó, você escreve uma parte da palavra. Então, ao falar automóvel, você fala só auto. Quilograma, você fala só quilo. Motocicleta, você só fala moto. Fotografia, você só fala foto. Pneumático, só pneu. Pornográfico, pornô. E agora tem uma palavra nova que é muito interessante. Ah, tá tudo mara, tá tudo mara. Mara vem de quê? De maravilha. É uma abreviação ou redução também, tá? Não confunda a abreviação com abreviatura. A abreviatura, você ao invés de escrever uma parte da palavra, como na abreviação, você escreve apenas algumas letras ou uma letra da palavra. Então, por exemplo, a avenida dessa palavra, veja que eu não escrevi uma parte da palavra. Eu escrevi 2 letras, A e V. Professor, eu escrevi prof com ponto. Aliás, professor, tem gente que, presta atenção, não vai escrever assim. Ó, tem gente que escreve assim. Professora, correto. Aí vai escrever professor, coloca o... Não tem esse ozinho aqui, é só ponto. Tá? Professor é só ponto. Tudo bem? Então, olha, avenida, professor. Onde é que nós escrevemos muito as abreviaturas? No MSN antigo, ou lá no Facebook, quando você quer escrever alguma coisa, ou mesmo no seu celular, passando os torpedos lá, certo? Então, você vai escrever mensagem, escreve MSG. Você vai escrever porquê, escreve PQ. Então, isso são abreviaturas, não são abreviações. Lembrar, não pode esquecer, a abreviação, eu escrevo parte da palavra, tá? Parte da palavra. Cinematográfica. Eu escrevo o quê? Cinema. E do cinema eu ainda faço a palavra cine. Então, cine, cinema, foram formados a partir de cinematográfica. O que eu fiz? Eu peguei pedaços da palavra, partes inteiras. A diferença da abreviação e abreviatura também é que na abreviatura eu não tenho um todo, eu só tenho algumas letras. E essas letras vão me representar algumas palavras. Uma palavra que causa muito problema e que não é uma abreviação e sim uma abreviatura é a palavra limitada, que se escreve LTDA. Limitada não é uma abreviação, é uma abreviatura. Tudo bem? Beleza? Hibridismo.
Hibridismo consiste em você pegar palavras de origens diferentes ou pedaços de palavras, para você compor a palavra, você pega partes de origens diferentes e forma. Por exemplo, isso aqui é uma composição híbrida. Eu peguei a palavra alto, que é de origem grega, e móvel, que é de latim, e coloquei as duas. Eu peguei a palavra burro, do francês, cracia, do grego, e formei a palavra burocracia. Agora, temos exemplos mais recentes. A palavra delete, do inglês, mais o ar, sufixo latino para fazer verbo, e faço a palavra deletar, tá? Então, quando eu formo essas palavras, eu sempre formo com um desses processos. Eu sempre formo utilizando a lógica da nossa língua, tá? E o que nós vamos chamar que nós vamos ver por último, nós vamos chamar de neologismo, quando nós formamos novas palavras, tá? Mas o hibridismo é isso, pegar partes de origens diferentes, parte do latim, parte do grego, parte do anglo-saxão, e colocar, né, juntos para formar uma nova palavra, certo? Palavras híbridas, misturadas. Hibridismo significa mistura. Onomatopeia consiste na reprodução, você vai criar uma palavra reproduzindo sons. Tá? Isso é muito usado em história em quadrinho. O cara vai representar o estouro de uma bomba, ele coloca BUM! Né? Esse BUM aí é exatamente o som do estouro, é uma palavra que você forma. Então aqui, ó, fonfon da buzina, o cocoricó da galinha, o tic-tac do relógio, o BUM, que eu acabei de falar do som, sniff, sniff, né? Plaque, 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 que é das palmas, e por aí vai. Tudo bem? Então, essa é boa onomatopeia, que também costuma cair, tá certo? Vamos lá. Siglas. As siglas você cria novos vocábulos escrevendo apenas as iniciais de um conjunto de palavras, tá? Então você vai escrever as iniciais de um conjunto de palavras, acrescentando eventualmente no meio delas as preposições, tá? Então, ó, Organização das Nações Unidas, iniciais dessas 3 palavras aí. AVC, acidente vascular cerebral, tá? Acidente vascular cerebral. OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. E por aí vai. Tenha também a boa velha SIDA. Né? O que é a SIDA? Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, que no Brasil ficou com a sigla em inglês, tá? Com inglês, mas no Brasil seria SIDA. Tá? Como em alguns países eles falam SIDA. Por que no Brasil não se fala SIDA? Porque muitas pessoas que têm o nome Aparecida reduzem esse nome, fazem uma abreviação do nome para SIDA. E aí fica esquisito. Ah, você pegou a SIDA, né? Fica esquisito. Como aconteceu com uma infeliz propaganda governamental, certa época, sobre a camisinha, num carnaval. Eram várias camisinhas dançando, né? Assim, aí a frase era mais ou menos assim: nesse carnaval proteja o seu Braulio. Pronto, o nome Braulio caiu em desgraça. Ninguém mais coloca o nome de filho de Braulio, tá? Por quê? Para evitar a gozação. O cara vai falar, ô Braulio, né? Para evitar a gozação. Então, na verdade, a palavra SIDA só não foi colocada. Um dos motivos foi esse, para usar a sigla em inglês, que é mais chique. Certo? Belezinha? Onomatopeia. E agora os neologismos. Neologismos consistem na criação de palavras, tá? Por que nós não podemos dizer, não é que nós não dizemos, por que nós não dizemos aqui criação de palavras novas? Porque se é criação, é óbvio que a palavra é nova. Então, é criação de palavras. Quando eu falo assim, eu sou imorrível, essa palavra não existe. Veja, ela não existe, mas se todo mundo começar a falar, ela passa a existir, tá? Ela passa a existir, é assim que funciona. O que é que eu fiz? Eu peguei a palavra morrer e coloquei um prefixo e um sufixo. Pronto. Fiz uma derivação parasintética com a palavra morrer, imorrível. Porque não existe morrível, nem imorrível, né? Então é uma derivação parasintética. Eu coloquei 2 sufixos numa palavra morrível e criei com uma possibilidade, com uma lógica que existe. Ninguém cria uma palavra que não tenha lógica. Então eu me lembro de uma passagem de um político que ele era no governo Collor, ele era ministro do Trabalho,
O nome dele é Antônio Rogério Magri. E teve um exemplo lá de $30 mil, some, não some, aparece aqui, aparece lá, e ele cai, não cai, ele estava envolvido, não estava envolvido, aí ele chegou para a imprensa e falou, olha, eu não vou sair do governo porque eu sou imexível. À época não existia essa palavra, mas como todo mundo começou a falar imexível, burro, dá zero para ele, imexível, não sei o quê. Hoje, em vários dicionários você encontra a palavra imexível. Ela não existia, mas ela passou a existir. O cidadão não fez nada mais do que usar uma lógica da língua portuguesa para formar uma outra palavra. Tá? Então existe. Nós formamos neologismos a todo momento. Tá? Então tem no livro de língua portuguesa, está escrito lá, assim, o menino escreveu no muro, Gil, I love you, como nunca I loveei ninguém. Quando ela pegou a expressão I love you, ela formou, a partir desta expressão, um verbo, I lovear. Ela fez uma espécie de composição e derivação ao mesmo tempo. Né? Verbo I lovear. É um neologismo, é uma criação. Você cria palavras novas. Cria palavras. São novas palavras, criadas a partir da lógica da nossa língua. Tá? Com estrangeirismos, etc. Então, a palavra deletar, que nós falamos agora há pouco, é uma palavra que foi criada a partir da lógica da língua, utilizando o léxico da questão da informática, o léxico da informática. Tá? Ó, a onda da música agora é lelecar. Leque, 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 leque. Eu sei que é ruim, cara, eu sei. Não dá para saber quem é pior, mas tá? Não dá para saber quem é, mas leque, leque é complicado. É leque, 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 leque. Tá? Então nós vamos fazer a paródia do laque. É o laque, 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 laque. Ai, ai. Então, lelecar, não é lelecar, lequelecar. A onda agora é lequelecar. Esse lequelecar é um neologismo. Formamos a palavra a partir da palavra leque-leque, da música do leque-leque. Tá? Isso é um processo de formação de palavras que nós chamamos de neologismo. Beleza, moçada? Então, aqui nós fechamos o leque de processo de formação de palavras. Então, só lembrando, só para lembrar, derivação, prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, para sintética, regressiva e imprópria. Composição, justaposição e aglutinação. E depois os processos outros, né? A abreviação ou redução, a abreviatura, as onomatopeias, os hibridismos e os neologismos, além das siglas. Tudo bem? Um abraço para você. Espero que você tenha aproveitado aqui a nossa aula. E até uma próxima oportunidade aqui, tá ok? Já desvirtuei todo o negócio aqui, tá certo? Espero que você tenha aproveitado e não esqueça, mande para nós as suas sugestões e as suas perguntas, tá? O nosso e-mail está lá no início das aulas, você pode mandar sugestões e as perguntas. Tudo bem? Um abraço, até a próxima, LAC com você.